Olá pessoas, meu nome é Mago Israel de Oxalá Conheça Oxóssi na Umbanda, essa é a minha coroa mediúnica, né? Orixá de frente, adjuntor de cabeça. Eu já expliquei esse conceito em outros vídeos, então eu não vou me ater a isso neste vídeo de hoje. Hoje eu quero falar rapidamente sobre o desenvolvimento mediúnico para médiums. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que nem todo mundo é médium. Em segundo lugar, eu quero deixar bem claro também que nem todo mundo é médium de incorporação para poder estar dentro de um terreiro de Umbanda e Quimbanda, incorporando suas entidades e orixás. E também que não adianta você querer desenvolver uma coisa que você não tem, tá? Então, é o seguinte, nós, sacerdotes, nós desenvolvemos a mediunidade daquelas pessoas que nasceram médiums e que quando pisam no terreiro de Umbanda é identificado e a pessoa descobre que é médium de incorporação, né, de transporte, e que ela serve para estar dentro da corrente mediúnica de um terreiro. E daí, se ela quiser, ela entra para o terreiro, é batizada e começa a desenvolver a sua mediunidade de incorporação e transporte, porque ela tem essa mediunidade. Ou seja, não é o pai de santo, a mãe de santo, de Umbanda e Quimbanda que bota a mão na cabeça da pessoa ou faz um ritual e dá o dom da mediunidade para a pessoa. Não. Essa não é a função do sacerdote, da sacerdotisa, do pai e da mãe de santo de Umbanda e Quimbanda, e ninguém tem esse poder porque ninguém é Deus. Tá? Então, assim, hoje em dia as pessoas têm assim, por ignorância, vaidade e um pouco de falta de informação, essa ideia de que todo mundo é médium e de que todo mundo pode desenvolver mediunidade. Isso é uma grande mentira. Por quê? Porque se você não nasceu médium ostensivo, você nunca vai ver espíritos, sentir a presença de espíritos, ouvir a voz de espíritos e nunca vai incorporar nada. Nem espírito, nem entidade de Umbanda e Quimbanda, muito menos orixá. Então, se você não é médium de incorporação e transporte, você não serve para Umbanda e para Quimbanda para estar dentro da corrente mediúnica atendendo pessoas. Por quê? Porque se você for para dentro da corrente, você não vai receber nada. Né? E você, se não é médium, não está preparado para estar dentro de uma corrente mediúnica recebendo carga positiva e negativa de pessoas, lugares e de situações que estão ali rondando o terreiro, que você que não é médium não está vendo, mas tem um monte de energia boa e ruim circulando ali e um monte encaminhado dentro de um terreiro. Você não pode estar ali no fogo cruzado se você não é um médium preparado para aquilo e se você não é médium e não tem suas entidades e orixás te protegendo. Né? Então isso é óbvio, tá? Então, no começo da vida mediúnica de um médium, ele precisa de um sacerdote ou de uma sacerdotisa, né, popularmente chamado de pai ou mãe de santo, que vai orientar essa pessoa, que vai firmar o anjo de guarda da pessoa, que vai dar os banhos de descarrego, de limpeza e de fortalecimento espiritual, que vai fazer os amacios de corpo e amacios de cabeça, que vai fazer todo o processo de iniciar a pessoa na religião e dar todo o respaldo energético, espiritual e de segurança para aquele médium trabalhar e receber seus orixás e entidades de verdade. Por que eu estou falando isso? Porque no começo da vida mediúnica, a pessoa não tem o domínio do dom, do mecanismo da incorporação e do transporte. Né? Então, a pessoa não sabe lidar com o fenômeno da incorporação. Por isso que ela vai para dentro de um terreiro e fica sob a tutela de um pai e uma mãe de santo, que vai estar ensinando a pessoa o mecanismo da incorporação, ensinando a pessoa a lidar com a parte boa e ruim da mediunidade, porque tudo tem dois lados, né? Não é um mar de rosas, e vai estar ensinando a pessoa através da prática religiosa e não só de falação, né? Que é botar branco e botar suas guias e ir para o terreiro e incorporar suas entidades orixás, né? Onde tem as giras de desenvolvimento mediúnico fechadas só para os filhos da casa e depois as giras abertas para atendimento ao público. Por quê? Porque a pessoa não pode atender ninguém sem estar bem firmada com seus guias, sem saber o que está fazendo e sem sentir segurança no que faz. No começo da vida mediúnica, o médium ele não sabe nada. Ele sabe no máximo que é médium, às vezes nem isso. A maioria descobre frequentando o terreiro e falando com as entidades na assistência.
Então a pessoa que começa hoje a incorporar, né, batizada, recebe aquele anjo de guarda e vai vestir branco, ela não sabe nada. Então, assim, ela não está acostumada a receber espírito de preto velho, caboclo, herê, cigano, boiadeiro, marinheiro, exu, pombagira. Não está acostumada a receber o orixá da cabeça dela. Não está acostumada com nada da religião. Então, quando ela começa a ter as primeiras incorporações, no começo ela nem incorpora, ela só sente a energia do guia encostar. E depois, com o tempo, ela incorpora. Normalmente esse processo vai levar de 1 a até no máximo 6 meses. Ninguém leva mais do que 6 meses para incorporar a primeira entidade sendo médium de verdade. Então, se você está dentro de um terreiro, está desenvolvendo e falaram que você é médium e já passou 6 meses e você não recebeu nada, é porque, me desculpa, querido, você não é médium. Que a maioria das pessoas vai incorporar no primeiro, segundo, terceiro mês de desenvolvimento. Tem aquele médium que já chega no terreiro incorporando, não sabe nada, mas a mediunidade é tão forte que a pessoa já incorpora desde a primeira vez. E tem aquele médium que vai incorporar depois de 30 dias, depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, no máximo 6 meses para receber as primeiras entidades. Ninguém leva mais do que isso para receber a primeira entidade se realmente for médium. Ninguém fica 1 ano para receber uma entidade, 2 anos, 3 anos. Não, pelo amor de Deus, não existe isso. Se tu tá 1 ano no terreiro e não recebeu nada, tu não é médium de incorporação. Estão te enganando e tu tá se enganando. Sai dessa vida. Eu posso falar porque eu sou médium e porque eu vejo, já vi desenvolvimento mediúnico e ninguém demora tanto tempo assim. Dentro de um terreiro, com o pai de santo do lado, chamando os orixás, as energias, e tá tudo ali propício, e você é médium, tu vai receber tua entidade, e não demora muito não. É questão de semanas, meses dentro do terreiro para tu começar a incorporar. Se tu realmente for médium, senão não. Senão tu pode ficar lá 10 anos e não vai receber nada. Então, por isso que eu falo, não existe desenvolver uma coisa que você não tem, e não é o pai de santo que faz você ser médium, você já nasce médium de incorporação ao transporte. O pai de santo, ele te auxilia a dominar o dom do mecanismo da incorporação, do transporte, e te ensina a fazer religião do jeito certo, que te auxilie e que seja saudável para você. Então, o pai de santo, a mãe de santo, ele te ensina a lidar com a tua mediunidade de uma forma saudável e segura para você e para as pessoas que você atende incorporado. Tá bom? Essa é a função do sacerdote. Te iniciar na religião, te preparar espiritualmente e energeticamente, doutrinar você como médium, as suas entidades e fazer suas obrigações religiosas e te ensinar como é que se faz religião de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, sei lá qual é a tua vertente. Tá bom? Mas pai de santo, mãe de santo não é Deus para botar a mão na tua cabeça e te dar um dom que você não tem. Então, não existe esse negócio de desenvolver médium que não nasceu médium. Não existe isso. Isso é loucura. E não tem essa quantidade enorme de médium de incorporação e transporte que as pessoas querem botar hoje em dia. Não tem. Hoje em dia tem muita gente que é levada a crer que é médium, às vezes não é. A pessoa fica ali num processo de sugestão, porque falaram para ela que ela pode desenvolver uma coisa que ela não tem, e às vezes ela fica lá anos dentro de um terreiro, ou meses, ou até 1 ano lá e não recebe nada, e acha que é médium. Porra, não existe isso. Isso é marmotagem, isso é enganação. A pessoa está lá, 6 meses, 1 ano, não recebeu nenhuma entidade. Não é médium, porra. Não existe isso. Na vida prática a gente sabe que não é assim. Ninguém leva mais do que 6 meses para receber as primeiras entidades, sendo médium de incorporação, estando dentro de um terreiro e tendo um pai e uma mãe de santo, auxiliando. Então, assim, eu quero deixar isso claro por quê? Porque a função do sacerdote, da sacerdotisa, é ver tudo isso. É ver se você é médium de incorporação e transporte, se você serve para Umbanda e para Quimbanda para estar dentro da corrente mediúnica, ou sendo um Ogã que não incorpora, ou um Cambone que não incorpora, ou qualquer coisa dentro do terreiro que não precisa incorporar e ser médium. Porque se você não for médium, você vai ter que fazer isso. Fazer outras coisas que não exigem mediunidade.
Mas nem por isso você precisa deixar de ser um bandista, quimbandeiro, candomblessista só porque você não incorpora. Não. Você pode ser, mas aí você não vai estar trabalhando na corrente mediúnica, nunca vai ser um sacerdote nem um médium girante, porque você não nasceu com esse dom. Né? E a gente vê isso através das entidades incorporadas que falam se você é médium ou não, através do tarô cigano, através do jogo de búzios, através de várias coisas que um sacerdote sabe fazer para confirmar se você é médium ou não, tá bom? E fora os sintomas da mediunidade, quando a pessoa pisa em terreiro e é médium, ela começa geralmente a ter os sintomas da mediunidade, né? Que daí fica bem claro que a pessoa é médium de incorporação, como eu tive, como todo mundo teve, né? Então assim, é isso, tá bom? Então, assim, saiam dessa vida de achar que vocês podem desenvolver um dom que você não tem. Se você não nasceu médium ostensivo, se você não nasceu médium de incorporação e transporte, você não é médium. Você pode ser da religião, mas nunca vai ser médium girante, nunca vai incorporar e nunca vai ser um sacerdote, nem um médium girante, nunca vai abrir casa, nunca vai jogar tarô, nunca vai jogar búzios, nunca vai fazer nada. Por quê? Porque não é para vocês. Tá bom? Mas se você for médium, aí sim, aí você pode entrar para um terreiro, desenvolver a mediunidade, lapidar aquele dom que você já tem, porque o desenvolvimento mediúnico vai lapidar um dom que você já tem. É só isso. Você já é médium e vai aprender a lidar com as energias das entidades e dos orixás. E com o mecanismo da incorporação, até você dominar o processo de incorporação e desincorporação de uma forma suave e tranquila e conseguir ajudar as pessoas com os teus orixás e entidades. Ponto. É isso. Né? Então, não tem mais muito o que falar. Tá? Então, nem todo mundo é médium de incorporação e transporte, nem todo mundo serve para estar dentro da corrente mediúnica, nem todo mundo vai ser pai e mãe de santo, nem todo mundo vai ser médium girante e nem todo mundo vai incorporar. Tá? E não existe esse negócio de todo mundo é médium. Não, a pessoa que é médium, ela já nasce com o corpo espiritual e o corpo físico preparado para isso. Para receber entidades, orixás e para trabalhar de uma forma mediúnica. Quem não nasceu médium não tem essa capacidade, o corpo espiritual e físico não nasce com essa capacidade energética, porque até o sistema de chakras ele é diferenciado nas pessoas que são médiums. Tá? Então não adianta vocês querer ser uma coisa que não dá para vocês, porque é uma condição física e espiritual, que quem é médium já nasce com aquilo pronto. Depois, ao longo da vida, só descobre que é médium e daí sim desenvolve aquilo que já tem, o dom que já tem. Ninguém desenvolve o que não tem, tá? Então é isso que eu queria falar, tá bom? Porque eu já vi muita gente que foi para dentro de terreiro, ficou muito tempo lá, acreditando que podia virar médium e a pessoa não nasceu médium. Ficou 6 meses, 1 ano, 2 anos e nunca recebeu nada. Se tu não recebeu uma entidade em 6 meses, tu não vai receber em 1 ano, 2. Porque a maioria dos médiuns leva de 1 mês até 6 meses para receber as primeiras entidades. Né? Se tu não recebeu e passou muito tempo, porque tu não é médium. Né? E não adianta ficar insistindo, dando murro em ponta de faca. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Beijo, até a próxima.